Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente falar do Cruzeiro. Cruzeiro que venceu o Bahia fora de casa, 2-1 de virada, né? Grande vitória do Cruzeiro fora de casa, Sinisterra e o Gabigol marcou um golaço, inclusive os comentaristas vão elogiar muito o Gabigol aí nesse vídeo. Vamos reagir aqui no nosso canal, todos os créditos e direitos autorais estarei deixando o link na descrição do vídeo. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Cruzeiro, tudo do Atlético, tudo dos grandes clubes de Minas, você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto falando aqui no nosso canal Total Futebol. Esse aí, Pascoal, tá na briga para ser o melhor trabalho de um treinador nesse brasileiro. É a escola portuguesa de treinadores, né? Ele adota algumas posturas diferentes em cada tipo de jogo, né? Por exemplo, existem jogos que ele bota o time reativo. É um time que marca atrás da linha do meio-campo, bem reativo, esperando bem o adversário. E aí ele explora os dois lados que ele tem velocidade. Em algumas outras partidas, ele tenta fazer a marcação, pressão na saída de bola, pressão alta na saída de bola. Aí ele vê realmente as possibilidades de conseguir o resultado e tal. Ele mede a atenção, mede o adversário em cada partida. O posicionamento do time do Cruzeiro, ele nem sempre é variável, é um posicionamento, às vezes, bem definido, né? Para quem vai jogar contra o Cruzeiro, sabe exatamente o que o Cruzeiro faz. Só que é difícil você marcar o meia de ligação, né? O Matheus Pereira se desloca muito, se mexe muito, ele gosta muito do espaço que fica entre os zagueiros e os volantes do time adversário. E ali ele acaba construindo as jogadas, tendo a velocidade do Wanderson, a capacidade do Christian, a chegada do centroavante, o artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro da Copa do Brasil. E o time tem um sentido de organização enorme, porque os volantes do Cruzeiro sabem o que fazer. Os volantes do Cruzeiro, o Mateuzinho é um baita volante, né? O Mateuzinho espetacular como volante e a gente vê o time do Cruzeiro... Que muitas vezes tem ficado no banco de reservas. É porque tá voltando de lesão, né? Sim. Porque eu não consigo ver o Mateuzinho no banco. Não. Eu não consigo ver o Mateuzinho no banco de jeito nenhum. O Lucas está fazendo um bom papel em algumas partidas. Mas é duro, hein? Quem saiu, o Lucas Silva ou o Romero, os dois muito bem. O Lucas Silva e o Romero têm características semelhantes, que são homens de marcação, de pegada. Vai ter que esperar. Oi? Desculpa, Zinho, fala. Não, tô concordando com o Plihal, vai ser difícil, vai ter que esperar. Os caras estão jogando bem, a dupla de volante. Então, eu acho que nessa situação dos volantes, o time tem ótimas soluções, jogadores que sabem o que fazer. E você lembra do Wallace, né? Tá lá ainda. E até o Leonardo Jardim falou assim, é ótimo jogador, mas do jeito que eu jogo, não serve. Porque o Wallace tá lento, né? O Wallace tá lento. E do jeito que joga o time do Cruzeiro, precisa da velocidade na marcação. Porque, nota, o meia passou, os dois atacantes de lado e a chegada do homem de meio. São 4 atacantes. Se os dois volantes não vierem para marcar, espaço, olha o vão que vai ficar entre uma coisa e outra. Então, isso precisa de velocidade, de deslocamento, enfim. Tem muita coisa que precisa ser apurada. E aí o Gabigol fez esse golaço aí. Agora, ele é muito bom treinador. Eu, outro dia, escutando uma entrevista dele, ele falou que no futebol brasileiro ele só vai dirigir o Cruzeiro. Depois da passagem dele pelo Cruzeiro, ele vai tratar de ir para outro lugar, porque no Brasil ele só vai dirigir o Cruzeiro. Um ano aqui equivale a 4, 5 em determinados lugares do mundo. Ele veio do mundo árabe, né? Sim. São quantos jogava jogos? 28 por ano. Aqui você tem o deslocamento, vai para lá, vai para cá, joga, depois você tem cobrança. Não ganha para você ver com esse investimento se não teve torcida lá cobrando. Ainda que eles deram uma rifada na Copa Sul-Americana, né? Não fizeram o menor esforço para permanecer, né, Zé? E ele deixou bem claro isso. Né? Zinho, como é que você definiria o momento desse aqui, do Gabriel Barbosa? Qual é a posição do Gabriel Barbosa, o papel do Gabriel Barbosa neste Cruzeiro? Olha, primeiro eu tenho que elogiar a postura do Gabriel. Até surpresa, né? Porque ao longo da carreira dele, ele é envolvido em algumas polêmicas, né?
quando fica no banco. Aqui no Flamengo mesmo aconteceu isso com outros treinadores, o próprio Tite, né? Lembro muito também com aquele que foi auxiliar do Guardiola, Domenech, né? Domenech, que ele reclamou de ficar no banco. Então, assim, o Gabigol entendeu que o momento é melhor do Caio Jorge, do Matheus Pereira, tem se comportado, tem sido um cara de grupo. Percebe-se quando ele faz o gol, todo o time indo comemorar com ele, né? E essa é aquela comemoração de que, pô, você merece, aquelas batidas na cabeça, aquela alegria toda. Então, assim, e ele depois dando um abraço no treinador, o treinador dando um abraço nele e o treinador reconhecendo isso na coletiva. Então, acho que é um papel importante. O Gabigol, que é uma estrela do futebol brasileiro, com muitos títulos, com muitas marcas, foi com uma grande contratação. Você vê que o Dudu não aceitou isso e saiu brigado, né? Saiu numa situação ruim. Não aceitou muito o banco, a reserva. Foi naquela época aí da Sul-Americana que o Cruzeiro não estava indo bem e logo com a chegada do treinador. Então, assim, eu quero destacar, a gente às vezes critica, né, a postura do Gabigol, e eu acho que merece todos os elogios. Até o momento, o comportamento dele é muito bom. E o treinador fala que pela primeira vez na temporada ele consegue tirar jogadores no banco que solucionam a partida e ele ganha mais opções. Eu entendi assim a coletiva dele, a entrevista dele. E isso é muito de respeito ao Gabigol. Tá difícil de eu colocar ele como titular, mas ele é um titular meu, porque eu sei que eu posso contar, ele vai sair do banco e vai resolver, como resolveu. O Sinisterra também entrou no lugar do Wanderson e fez o outro gol, foi do banco que saíram os 2 gols. Essa mexida mostra que o Cruzeiro tem um elenco e o Gabigol é fundamental, porque esse bom comportamento dele acaba contaminando os outros. A gente diz quando tem a laranjinha podre, que fica só minando, só de bico e daquilo e tal, vai contaminando outros jogadores que também não estão satisfeitos e o ambiente fica ruim, aí vai para o vestiário ali e chega no campo e o resultado não vem e sobra para o treinador. Então, esse papel do Gabigol de aceitar nesse momento o banco, porque o jogador que está jogando é artilheiro e está convocado para a seleção. Ele poderia entrar no lugar do Matheus Pereira também, como um falso meia ali, né? Um segundo atacante, porque ele se movimenta bem. Mas é outro também que está arrebentando. E ele não é de beirada de campo de velocidade. Os 2 posicionamentos que eu acho que o Gabigol pode jogar no Cruzeiro, para mim, são dos 2 melhores jogadores no momento, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. E o Gabigol, experiente, entende isso e tenta contribuir, né? Aí ele vai dar entrevista, negócio de futuro, vai ver depois e tal, tá certo, não tem que falar nada agora. Mas acho que ele tem um comportamento e um papel que pode ajudar esse Cruzeiro a, com um elenco forte, bater de frente com o Flamengo e com o Palmeiras. Vamos ver comigo aqui os números do Gabriel Barbosa na temporada de 2025. Olha lá, ele já fez 35 jogos como titular, mais ou menos a metade, né? 18,51% dos jogos. Atuou 49 minutos e meio por partida, fez 12 gols nesses 35 jogos, sempre levando em consideração que apenas 18 como titular. E deu 4 assistências. Leva menos de 110 minutos para participar de um gol. Não são números ruins. Não, principalmente pela quantidade de jogos que ele jogou, né? É uma soma importante, mas assim, eu ia falar justamente sobre a inteligência do Gabigol nesse momento. Né? Uhum. A inteligência, entendendo exatamente o momento, entendendo aquilo que tem que ser feito como profissional. Hoje em dia você não tem mais a cadeira cativa, como antigamente você tinha apenas 14 jogadores. Você tinha os 11 e 3 jogadores que eram as substituições. Hoje, por jogo, você pode fazer 5 substituições. Hoje, os treinadores têm um elenco maior, né, em termos de quantidade e qualidade, para justamente fazer essas trocas necessárias para você manter uma equipe com um nível alto. E eu acho que o Gabigol entendeu. Acho que ele entendeu muito do que aconteceu com ele no Flamengo. Ali, eu acho que fizeram ele colocar os pés no chão.
entendendo exatamente como era a realidade, aquilo que precisava ser feito. Eu não vejo, assim, por mais que tenha os números participando, assim, eu não vejo ainda o Gabigol. Eu acho que ele ainda não, nesse time do Cruzeiro, ainda precisa engatinhar um pouquinho mais, acelerar um pouquinho mais, mas quando ele entra, ele é um cara que, pelo menos ele demonstra vontade, determinação, coisas que nós não imaginávamos que ele poderia ter por conta da situação de estar no banco. Mas ele é muito inteligente, tem um contrato excelente, né? Tem um contrato excelente e, assim, desculpa, vou usar o termo aqui, não é burro, né? Sim, claro. Não é burro, esse contrato dele é um contrato que ele não iria receber em nenhum outro lugar do mundo, a não ser na Arábia. Então, acho que ele está fazendo justo ao contrato. Eu sou profissional, quem escala é o treinador. Se ele me escala como titular, eu vou jogar. Se ele me deixa no banco, eu vou treinar para estar apto quando ele desejar a minha entrada. Tá de parabéns. Só uma coisinha, né? O jogador de futebol, ele ganha para treinar. Quem escala é o treinador. Jogar é por conta do treinador, ele ganha para treinar. Ele vai lá, treina, faz o melhor que ele pode, que é para convencer o técnico que ele pode jogar. Mas quem escala é o treinador. Então, ele tem que fazer, e o Gabigol faz exatamente isso. E eu nunca, desde que ele começou com 16 anos no Santos, eu nunca ouvi ninguém falar que o Gabigol teve problema de treinamento, e que chegou atrasado, que não treinou, muito pelo contrário. Né? O Zinho pode falar melhor do que eu lá no Rio de Janeiro. Mas o dia a dia dele assim, no Flamengo não era fácil, não. Não, o dia a dia é uma questão apenas... Tinha ali um esquadrão antibomba para desarmar a bomba todos os dias. Toda hora, mas aí depende de como... tem uma série de outras coisas, né? Como o Marcos Braz o tratava, de que forma que era. Aí a gente vai entrar num outro capítulo, mas treinar... Nunca deu problema para ninguém. A verdade, né, Pascoal, é que assim, e aí não é o Gabigol, eu acho que é a mentalidade do futebol brasileiro. E aí o Zinho trabalhou como diretor, o Pascoal também, mas uma outra época, mas tem também experiência para isso. E usar um pouco da experiência que a gente tem sobre as conversas que temos com os nossos ex-companheiros, que são hoje, muitas vezes, são empresários ou que fazem parte de times nas categorias de base. Né? Técnicas também. É que é o seguinte, hoje as categorias de base, você já começa a criar o menino que é diferenciado de outra forma. E aí quando chega no profissional é difícil de você bater de frente com ele, ou de você corrigir, ou de você mostrar muitas vezes determinadas situações que são necessárias para ele aprender. O garoto não aceita. Não é que o garoto não aceita, ele não passa por isso na base. Ele não vivencia isso na base, não deixam fazer isso. Né? Porque, você dá uma... acho que o Zinho conversou com o Alex, trabalhou na base, e tem outros jogadores que trabalham na base. Você não pode hoje dar uma dura um pouco mais forte no jogador, nem no profissional, porque dependendo do que acontece ou dependendo da forma como você fala com o jogador, ele já bate no empresário, o empresário já cobra o diretor já vai cobrar o treinador. Aí você não pode corrigir, você não pode mostrar para ele, olha, tem essas situações, tem assim. Olha, se você fizer as melhores escolhas, você vai ganhar lá na frente. Então, hoje não pode. Então, assim, e aí eu vejo o Gabriel e tantos outros jogadores dentro desse sistema aqui, muitas vezes não é culpa do jogador. Muitas vezes o pessoal fala do Neymar. Mas não é culpa do Neymar, porque todo mundo criou o Neymar dessa forma. O treinador que me decepcionou nesse aspecto, que era o Tite, eu falei, o Tite tem a moral, tem, né? Tamanho e tal, para tratar de forma diferente. Tratou até com mais, vamos dizer assim... tem que tomar cuidado com a palavra, né? Deu umas facilidades a mais nesse sentido, não foi o cara que eu esperava que fosse para transformar o Neymar num líder de seleção brasileira. Então, assim, é culpa do Neymar? Como é que você vai culpar um jogador que desde os 12 anos de idade é tratado dessa forma? Então, é difícil de você cortar. E aí, a gente muitas vezes acaba julgando as pessoas sem saber exatamente o contexto que eles cresceram. Tetra, como é que anda a sua memória futebolística? Tá aguçada? Depois que ele tomou essa vitamina hoje, ele está preparado. Pode falar. Vamos ver. Você se lembra de um gol? Porque o Gabigol, ele tem gols muito bonitos. Hoje a gente viu ali na redação, foi atrás de vários gols bonitos do Gabigol. Mas nesse nível, nessa proporção do gol marcado ontem na Fonte Nova, você se lembra de algumzinho? Lembro, eu estava no Maracanã. Flamengo e Santos. Tá. A memória tá em dia. Você lembra desse gol, Pascoalzinho? Eu estava no Maracanã, né? eu tô fui tentando assistir. lembrar. Eu quase não vou
Eu quase não vou no Maracanã que não seja trabalhando, né? Eu vou muito profissionalmente no nosso trabalho da ESPN. Eu vou a poucos jogos só para me desfrutar. E tem alguns jogos do Flamengo que eu vou. E eu tive a felicidade de estar nesse dia que o Gabigol, para mim, faz um gol maravilhoso. Aí a gente pegou a imagem meio cortada, mas logicamente, para o Pascoal e para todo fã do esporte que está acompanhando a equipe F, a gente vai mostrar em vários ângulos essa pintura do Gabigol contra o Santos no Maracanã lotado, cenário adversário, a batida na bola, tudo ajuda ali, né, Zé? É a qualidade do jogador, né? Impressionante como ele viu o goleiro adiantado, era o Everson ali, né? Era o Everson. Aí deu aquele toquezinho. E o Gustavo Henrique que vai na marcação. Henrique vai na marcação. O golaço. O Gabigol, se puxar aí, é impressionante. O que ele fez no Flamengo é sacanagem. O que ele conseguiu construir, a história que ele construiu no Flamengo foram de gols bonitos, de títulos importantes e de uma presença em campo sensacional, né? Eu tava pensando naquele gol, os gols da Libertadores, né? Porque aqueles gols para mim foram impressionantes, né? Ultra decisivos. Você diz os contra River Plate, assim, agora mas de plasticidade. De plástica, esse aí é o mais bonito de todos. Esse é mais bonito do que o de ontem. Mas, sabe por quê? Olha como ele bate na bola. O corte que ele dá na bola. A curva que a bola faz. Não, o corte que ele dá na bola. Aí, ó. A queda da bola, na verdade, Quando ele bate, que ele dá com o peito no pé para baixo, para cortar a bola, ela já sai com o efeito de passar pelo goleiro e cair. Espetacular, ele calculou tudo direito, ó. Cálculo perfeito. Esse segue sendo mais bonito, Zé? Esse contra o Santos? Pelo Flamengo? Eu acho que sim. Mas tem gols, eu acho que assim, como diria um amigo meu, né? Como boniteza é o número 1, mas como importância, tem os outros Esse foi importante também naquele brasileiro. Como o de ontem, porque manteve ali o Cruzeiro a caça do seu antigo clube, do Flamengo, antigo clube, no caso do Gabigol, pelo título nacional de 2025. Você fica com qual, Tetra? Com este ou com o de ontem? Com esse aí, até como eu falei, eu estava no jogo, o jogo estava muito complicado, difícil de entrar na defesa do Santos, a torcida já ficando um pouco impaciente e o jogador chamou a responsabilidade. Ele foi buscar a bola, ele tem a qualidade na batida, mas a visão total do lance. O de ontem foi lindo, né? Pela pancada na bola, pela potência, mas você vê que o treinador do Bahia reclama. Ninguém marcou, deixou o cara tocar, conduzir. Não tinha uma marcação em cima dele e aí, assim, qualidade dele, batida na bola dele, foi maravilhoso, mas foi um chute mais de potência. Esse daí foi de classe, de qualidade, né? De cara que antevê a jogada e aí ficou muito bonito. Pascoalzinho, senhor, vamos abrir a disputa do Brasileiro. Pessoal, trazer uns jogos que tivemos agora. Acabou de terminar pela Liga dos Campeões. O Arsenal venceu o Atlético Bilbao 2-0. União San Giloise, né? Eu vi esse time lá da Bélgica, venceu o PSV por 3-1. Juventus e Borussia Dortmund ficaram no empate em 4-4. O Tottenham venceu o Villarreal 1-0. Real Madrid venceu o Olympique Marseille 2-1. Karabag 3-2 no Benfica. Benfica ganhando de 2-0. O tal do Karabag foi lá e virou. E já estão pedindo a cabeça do Bruno Lage lá em Portugal. E aí logo mais teremos pela Série B Atlético Goianiense e Avaí, Chapecoense e Atlético Paranaense, Libertadores, Vélez, Sarsfield e Racing, e Sul-Americana teremos Lanús e Fluminense. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.